Boa noite e bem-vindos a mais uma semana de Zuela. Até a próxima sexta-feira, já sabem, podem contar connosco para levarmos atualidade, para levarmos também algum entretenimento, coisinhas que passam pelas nossas vidas, pelas vidas de outrem e que nós acabamos por encontrar aqui. Espero que o seu fim de semana lhe tenha corrido de feição, que não tenha havido nenhum azar, nenhum problema, nenhuma doença, nenhuma morte para os que tiveram, porque há sempre quem tenha. Se ficou doente durante o fim de semana, não se esqueça, ponha-se bem para trabalhar. E se por acaso teve alguma perda, um ente querido, uma pessoa de coração, de amor, então os nossos mais sentidos pésamos. E começo assim, por si. Senhor Deus, fonte de toda justiça e compaixão, voltamos o nosso olhar para este povo angolano que te ama e confia na tua misericórdia. Somos gratos pela tua presença constante que nos sustenta nas horas de alegria e coragem para erguer a voz em favor dos injustiçados. Vivemos num momento em que a violência e a opressão ferem a dignidade humana. Irmãos e irmãs são agredidos sem razão, as suas vozes silenciadas pelo medo e pela impunidade. Que possamos refletir sobre a responsabilidade que carregamos como comunidade. Não podemos permanecer indiferentes ao sofrimento alheio. Cada ato de indiferença é um tijolo na muralha que nos separa uns dos outros e nos afasta do teu reino de paz. Ó Deus, faz com que aprendamos a escutar o clamor dos marginalizados, dos que caminham na sombra e do preconceito e da discriminação. Ensina-nos, ó Senhor, a ver neles o teu rosto, para que cada gesto de justiça e cada palavra de conforto sejam oferecidos com humildade e respeito. Que a nossa fé não seja apenas um sentimento íntimo, mas a força que nos impele a transformar realidades, a lutar contra a corrupção, a impunidade e toda forma de violência. Dá-nos a sabedoria para discernirmos o bem do mal, o certo do errado e a determinação para agirmos em defesa dos inocentes. Que a nossa oração se traduza em ações concretas no apoio às vítimas, na denúncia das injustiças, na promoção da educação e da igualdade de oportunidades. Só assim construiremos uma sociedade mais fraterna, onde cada vida seja valorizada e cada pessoa tenha acesso à dignidade que tu nos concedeste. Senhor, rogamos pela paz para Angola e para todo o mundo. Que a tua luz dissipe as trevas do ódio e da violência e que a esperança floresça nos corações cansados. Conceda-nos riquezas, não apenas materiais, mas sobretudo a riqueza do amor, da compaixão e da justiça. Que unidos em teu nome possamos ser instrumentos de reconciliação e testemunhas vivas do teu amor eterno. Amém. Bem-vindos. Hoje, de forma diferente, para abençoarmos a nossa Semana Santa para quem a vive, para quem pratica, para quem seja cristão na verdade. Todos, mas alguns fazem-no sim. Essa é a nossa Segunda-feira Santa. Nós vamos agora, muito rapidamente, ver um vídeo alarmante e que está a ser partilhado hoje muito. Trata-se de um momento de ataque a viaturas por parte de meliantes. Vamos ver, por favor.
Ele não anda, ele não anda. O motorista está fugindo. O motorista está fugindo, o motorista está fugindo. Ih, não faz isso. Coisa de cinema. Não tem polícia aqui. Como vocês puderam ver, trata-se de um assunto alarmante, né? Quem vê esse vídeo diz, meu Deus, o que é que aconteceu? Bandidos tomaram as ruas? Mas eu vou direto ao Alexandre Garrido e ao Ailton Fernandes, que têm consigo o superintendente-chefe Nestor Goubel, que nos vai explicar, afinal, o que é que aconteceu. O Ailton Fernandes, estás pronto? Companheiro, boa noite, vem para mim. O que é que aconteceu na Avenida de Olinda Rodrigues aí? Nós respondemos exatamente das instalações da Rede Girassol para falarmos sobre os vídeos que acabamos de mostrar aos nossos telespectadores. Em conversa, vamos então falar com o superintendente-chefe Nestor Bizi Simões Goubel, é o porta-voz da Polícia Nacional em Luanda. Vimos agora dois vídeos, um relacionado à morte do Nagrelha. Afinal de contas, é um vídeo antigo. Sim, boa noite Saulo Gonçalves, boa noite aos telespectadores da Rede Girassol, programa Zuela Meu Povo. E também, boa noite para si, né, o Câmara e o pessoal todo. Bem, primeiro dizer que este vídeo foi feito precisamente na véspera do funeral do nosso Estado-Maior, né, como era chamado carinhosamente, na Grelha dos Lambas. E todos nós estamos recordados, aliás o Cota Saúde esteve também muito presente neste movimento todo, de que houveram cenas de vandalismo, né? Portanto, pessoas há que aproveitaram inclusive da euforia deste funeral do nosso querido, saudoso Nagrelha, e aconteceram uma série de situações que teve que depois a polícia, portanto, em sede de um reforço, pôr cobre a esta situação. E, portanto, este vídeo fala deste vandalismo, não é? Em que as pessoas entraram em pânico, mas é importante dar nota, Saulo Gonçalves, de que o Facebook tem esta qualidade de republicar conteúdos antigos, né? Dependem muito, digamos, da qualidade do conteúdo e também o assunto em questão, não é? E nós hoje acordamos, obviamente, com este vídeo que viralizou e ganhou alguma estranheza, mas também algum pânico, uma espécie de insegurança ressentida das pessoas, e começaram a partilhar, mas também com algum susto, porque dizia-se que está acontecendo neste momento. Mas queremos tranquilizar os telespectadores da Rede Girassol de que não se trata de uma coisa nova, não é? Aliás, se olharem para o pavimento, todo aquele pavimento da avenida já está de frente, Salom. É um pavimento que já está de frente. E, portanto, é um vídeo que data já, mas temos que ter muito cuidado a partilhar estes conteúdos, porque não agregam nada e, pelo contrário, só alteram os ânimos, mas há quem faz negócio com esse tipo de situações, né? Há pessoas hoje com as plataformas fazem negócio com tipo de likes, com views e, portanto, procuram sempre algum protagonismo em função de alguma polémica. E nós temos de estar adaptados à nova realidade, da pós-modernidade, não é? Nós hoje estamos no século XXI, na quarta revolução industrial, e temos de estar todos preparados para esse tipo de situações. O que nós, Polícia Nacional, uma polícia que cresce e está atenta aos sinais, temos é que fazer desmentidos pontuais, em sede dos quais nós podemos, digamos, desacelerar quer o pânico, como também todo tipo de situações que possam alterar, de alguma forma, aquilo que é a paz e a tranquilidade das pessoas.
Pois é, superintendente, é de facto importante alertarmos a população, as pessoas, sobre os perigos da internet e da informação quando mal utilizada. Mas a polícia retirou a urna de uma viatura de agência funerária aqui, bem perto de nós, nas imediações do cemitério do Benfica. A polícia retirou? O que é isso? Não, a polícia é o garante da ordem e tranquilidade pública, né? Portanto, a polícia é uma reserva moral. Portanto, nós não temos memória de a polícia em Angola retirar uma urna, né? Enfim, até porque nós somos solidários ao sofrimento e à dor de seja qual for a família que estiver a passar por esta situação. O que ocorreu é o seguinte, o que tem estado a ocorrer, Salão Gonçalves, e acredito que nós lá, casa, os nossos familiares, as pessoas que estão agora a acompanhar o Zuela Meu Povo, sabem que nos últimos tempos Luanda está a ficar descaracterizada em função deste tipo de funerais que levam urnas à cabeça, pessoas que andam, fazem uma série de cenários nos cemitérios, impedem, digamos, o tráfego normal das viaturas em plena via, porque tudo tem que parar e nós temos estado a assistir a uma série de situações de bradar os céus. Nós temos que ser realistas. Não temos nada contra esta família que perdeu o ente querido, por sinal, pelo contrário, estamos solidários, estamos solidários no sofrimento, sim senhora, que fique bem claro isto. Mas é assim, é preciso tomarem uma série de medidas para que situações que nos últimos tempos têm estado a ocorrer devem ser corrigidas. O que é que acontece? Viaturas para transporte de mercadorias estão a levar pessoas em pleno funerais e levam muita gente, quer dizer, corre-se o risco de estarem aí para o funeral e criarem outras situações que podem depois descambar em outros óbitos e nós temos de tomar alguma medida. Somos o garante, como disse, da lei e somos uma reserva moral, mas também temos que manter de pé firme, não é? Aqui a ordem e a tranquilidade. Temos que manter a ordem, sobretudo. Nós somos um país jovem, 50 anos, e obviamente que nós queremos que a vida em Angola, sobretudo em Luanda, deve ser vivida com base naquilo que são as normas, daquilo que são as leis. O que nós temos estado a assistir, e todos sabem, é do conhecimento de todos, param-se vias, as pessoas andam nos carros por cima disso e daquilo, indivíduos há inclusive que retiram roupas e promovem cenas quase que de uma pornografia a céu aberto, e é preciso pôr termo a esse tipo de situações. O que ocorreu há 2, 3 dias atrás foi que no âmbito de um conjunto de medidas que têm estado a ser tomadas por causa das viaturas do transporte de mercadorias que levam pessoas e outras coisas, foi abordada uma viatura que levava uma série de pessoas e assustou-se, os operacionais assustaram, como é que de repente pegam numa urna e colocam no chão para criar uma situação que é nada bona para aquilo que é a situação de segurança pública. Repito, a Polícia Nacional é o garante da ordem e nós respeitamos o espírito da lei, respeitamos os valores, somos africanos, estão a acontecer, somos angolanos, temos uma cultura própria, estão a acontecer coisas que precisam ser, digamos, travadas, precisam ser corrigidas. É importante, ainda vamos a tempo de corrigir determinadas coisas. Não estamos contra a família, aliás, a polícia vai para a rua precisamente para proteger o cidadão. Aquelas viaturas que ficam apinhadas de pessoas a correrem riscos vários, é importante que se coloque a termo a isso. E nós viemos para aqui, obviamente, sem qualquer receios, falar de que é preciso que se construa um novo normal. E o novo normal do país passa necessariamente pelo estrito respeito pela lei. As pessoas têm que estar conscientes de que o facto de estarem a viver um momento, digamos, de sofrimento, de recolhimento por causa da perda de um ente querido, não leva a que todo o resto na rua tem que parar, os demais, os terceiros que estão a fazer a sua vida, que têm que ir para o serviço, todo mundo tem que parar, de repente todo o cenário fica comprometido em função de uma situação que até não abona em nada para aquilo que é o cenário de Luanda, não é? E portanto, e sobretudo para os angolanos. São medidas que nós vamos continuar a tomar a Polícia Nacional, em sede das quais precisamos corrigir um conjunto de procedimentos, de maus comportamentos, e os funerais têm disso. Nós assistimos funerais que param vias
assistimos funerais que barram via, as pessoas não querem e não podem, por dar que aquela palha, querem muitas das vezes reagir porque a polícia está a tomar uma medida. Não, a medida é tão somente para disciplinar e normalizar as coisas, não foi, e nós queremos deixar esse apelo para os cidadãos, sobretudo em particular para os telespectadores do programa. Superintendente, desculpa, vamos já aproveitar esta ocasião, já que faz o apelo. Hoje também é o Dia Nacional da Juventude Angolana e uma vez que são os jovens os principais utilizadores das redes sociais, então qual é o apelo, à guisa de conclusão, que faz a esta juventude angolana, de modo geral? Bem, a juventude é o garante da continuidade das gerações, não é? Portanto, nós, a juventude, devemos discipliná-los, educá-los, para que recebam esse testemunho e conduzam o país da melhor maneira. É importante que tenhamos jovens educados, disciplinados, cumpridores daquilo que são as normas. É preciso evitar o imediatismo, é preciso evitar os atos de vandalismo. Um jovem que se preze, que quer galgar por caminhos áureos para atingir níveis cada vez mais altos, tem que ser disciplinado, tem que ser respeitador das normas, dos preceitos, da cultura e da ética. Portanto, é isso. No dia 14, hoje, primeiro quero parabenizar, em nome do Comando Provincial de Luanda, a todos os jovens angolanos, em particular os de Luanda, mas quero lançar aqui um repto para a reflexão profunda que se impõe em função da data, não é? Nós, quando temos um patrono da juventude e conhecemos bem pessoas, há que muitos jovens perderam a vida para que Angola chegasse a este nível em que está hoje. E o que é que os jovens de hoje têm que fazer? Nós temos que seguir o legado, temos que seguir os bons exemplos, aquilo que os mais velhos, também mais jovens, muitos deles partiram, mas deixaram bons exemplos e nós continuamos a segui-los, por isso é que nós estamos aqui. O que nós queremos deixar para os jovens, quer aqueles que vão nos cortejos fúnebres, que tenham um comportamento. Nada de beber enquanto vão para os funerais, nada de tanto promoverem cenas de nudismo, nada de ficarem nos tejadilhos. Sofrimento por causa de um ente querido não tem que ver com esse tipo de situações. É preciso recolhimento, é preciso reflexão. Não precisamos parar toda uma via ou mais vias, não precisamos alterar a ordem para, portanto, demonstrar que nós estamos a sofrer. Isso não é sofrimento, é outra coisa. Muito obrigado, Superintendente Nestor Goubel. E é isso, Salu. Foram aqui dados os devidos esclarecimentos pelo porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, o senhor Nestor Bizi Simões Goubel. Nós ficamos por aqui, voltamos em próximas ocasiões para clarificar a sociedade angolana sobre esses e outros assuntos. Lelo, Tondozuela, Salu. Zelainho. Agora, era para perceberem, o primeiro vídeo que nós passamos vem de 2022, a quando do funeral do Nagrelha. O Nagrelha morreu a 18 de novembro de 1922. 1922 nasceu Agostinho Neto. Nós, então, enquadramos esse vídeo. Não partilhem mais isso. Comecem a pôr falso, comecem a pôr, isso foi há 3 anos quase. Isso não nos leva a lado nenhum. Não faz com que nós melhoremos. Aliás, muito particularmente, eu acho que há coisas dessas que muita gente que quer ver, como se diz, o circo pegar fogo, muita gente que quer ver pessoas alarmadas, querem ver a confusão, aproveitam para isso. Agora, o superintendente-chefe Nestor Goubel também falou de uma cena que vamos ver seguidamente, que nos remete a mais uma altercação entre efetivos da polícia e populares que iam a enterrar um seu ente querido. Acusam estes que, do nada, ou seja, sem motivo aparente, a polícia pública retirou do carro funerário a urna que continha os restos mortais e a colocou no chão, fazendo com que alguns parentes quisessem colocar a urna no patrulheiro. Vamos ver a cena anunciada e nós já voltamos a falar. Agora, por favor, André Antônio. Mas que país é esse, meu Deus? Que país é esse? Que país é esse? Hein? Os outros a irem funeral, mesmo assim, hein?
assim? O governo não dá autocarro! Os polícias estão aonde? O governo não dá autocarro! Esse é partido do polícia. Aí está, como podem ver, o patrulheiro da polícia. E como todos nós hoje em dia achamos que podemos parar a polícia, segurar na roupa da polícia, altercar. Quem coloca, segundo explicação do superintendente-chefe Nestor Gobel, quem coloca a urna no chão são os familiares. Para depois fazerem aquelas brincadeiras, ei, cor, vai, atira, atrapalhando o trânsito e a circulação de transeuntes. Quem coloca é no chão, dizem que foi a polícia. Por nada, quer dizer, eu fiquei assim, a polícia vai tirar o carro, um caixão de um carro funerário, por quê? Havia lá droga, houve alguma denúncia, alguma coisa se passou, mas como nós podemos ver aqui, é a polícia que quer ordenar aos polícias de trânsito, junto ao cemitério do Benfica, e há aqui uma confusão em que retiram do carro funerário a urna e a colocam no chão porque queriam levá-la à sua maneira. A polícia não deixou. E eles disseram, vamos então colocar a urna no carro da polícia. Vê, é onde nós estamos a chegar. Sabe o que? Está a faltar chicote. Polícia Nacional, está a faltar chicote. Polícia Nacional, está a faltar fazer compreender às pessoas que polícia é polícia, lei é lei e lei é para ser cumprida. Jura mesmo, a polícia está muito jejeje. A polícia está muito boela. Nós estamos a ganhar a polícia, nós também falamos de qualquer forma a polícia. Eu respeito todo e qualquer polícia. Eu não gosto de problema com polícia, não mesmo. Gosto de estar bem com a polícia. A polícia está bom, preciso do documento, está ali, eu entrego o documento. Quando estou em falta, qualquer um de nós, às vezes, se esquece de pagar o IVM a tempo. Qualquer um de nós pode não pagar o seguro do carro, pode ter olhei, eu uma vez dessas dei a minha carta de condução, a polícia disse que havia de me multar porque a minha carta de condução estava caducada e eu não tinha dado conta que a minha carta de condução estava caducada. Aí ela compreendeu, falou comigo, disse, por favor, Sr. Salomão, vá tratar a sua carta de condução porque tem de renovar. Nós temos que compreender que isso são coisas que a polícia tem de fazer mesmo. Então, não, deixa a população em paz, deixa lá, fez pracinha ali, deixa só. Nesse deixa só, vamos ter um dia de aturar que uma pessoa qualquer entre em casa de outra, alguém aparece na minha casa e diz, eu quero dormir aqui. Eu quero dormir aqui. O país é de todos. Você paga renda, você isso, você aquilo. Não, nós queremos, não, eu quero dormir aqui, quero comer contigo. Acho isso normal? Eu não acho. Vamos mudar de assunto, tudo a ver com polícia, tudo a ver com os azares e as saias curtas que como cantou o proletário. Uma mulher matou o marido a facada, uma mulher de 27 anos colocou o fim à vida do próprio marido por ciúmes. Imagina vocês, por ciúmes da ex-mulher do parceiro. O Serviço de Investigação Criminal já deteve a senhora acusada Liliana Vitor. Entra aqui, entra agora. Mulher mata marido a facada. Tudo aconteceu no dia 5 de abril, por volta das 23 horas, no bairro 1º de Maio, no interior de uma residência em que foi vítima o cidadão que em vida se chamou David Morrongo Gonçalves, de 33 anos de idade. Tudo indica que as causas foram ciúmes. Tudo começou por uma conversa telefónica que o implicado recebeu da ex-mulher. Depois de ter tido a conversa, desligou o telemóvel e então aí começou a briga que levou a esta tragédia. Briga essa que culminou então com um golpe de faca de cozinha que a vítima desferiu
que a malograda, que a implicada desferiu contra a vítima, que mesmo sendo socorrido para uma unidade sanitária acabou por sucumbir. Após o ocorrido, diligências levadas a cabo em coordenação com a Polícia Nacional, foi possível localizar e deter a mulher na mesma data da ocorrência dos fatos. Foram feitas diligências, que culminou então na localização e na detenção desta cidadã, que foi já presente ao Ministério Público e o juiz de garantia e teve como medida de coação mais gravosa a prisão preventiva. A família conta que o casal sempre teve brigas, entretanto, não imaginavam que chegariam a este ponto. Não é a primeira vez que eles partem para brigas. Todo casal tem tido brigas. É mesmo aquelas brigas, lutam, pronto, mas nunca cheguei a presenciar uma briga até o ponto de correrem para defesas, que estamos a falar em faca, outras coisas mais. E até aí nunca cheguei a presenciar, mas das certas vezes que o irmão teve briga com a mulher, disse que a mulher de certas vezes também correu sempre em pegar defesa, prato, uma coisa assim, o que tivesse lá naquele exato momento. Com ela não, mas tiveram um filho. David, que era carinhosamente tratado por chefão, deixou filhos, porém não com a cidadã implicada no crime. Se calhar deixou filhos com a senhora com quem estava a falar e se calhar estavam a falar apenas dos filhos que tinham. Ciúmes fazem com que ela agora fique numa cadeia, que tenha de assumir a lei que lhe vai ser aplicada, vai parar a tribunal, muito provavelmente condenada, se as provas forem dar em como ela terá matado o marido. É que nós estamos a resolver os nossos problemas com extrema brutalidade. Nós estamos a resolver os nossos problemas como se o mundo fosse acabar amanhã. Por que é que eu vou agredir uma pessoa até a morte? Muitas vezes até nem queremos fazer isso. Mas por que ir buscar arma? Por que ir buscar faca? Por que espetar chaves de fenda na cabeça? Por que esse tipo de coisas estão a acontecer com uma facilidade enorme nas nossas vidas? Menos cinema, menos jogos violentos, menos PSP, mais controle dos telefones dos nossos filhos, da nossa própria mulher, isso e aquilo. As conversas estão muito violentas. Há mulheres que são influenciadoras para dizer às outras mulheres que não admite isso, lhe faz também. Quando ele fizer não sei o que, mas você também lhe espeta. Por falar nisso, está a correr pela internet tipo calor no zango, um vídeo tão engraçado quando seu nome Antônio, muito provavelmente, pegou na sua amante e, meio perdido, se calhar diante de uns copos a mais, e decidiu ir namorar na sua própria casa. Parou o carro na garagem de casa. O casal, depois do ato carnal, terá adormecido, vendo aquela cena, já depois do nascer do sol. A esposa do senhor Antônio resolveu agredir a sua amante, só vendo para crer. Mostra, André Antônio. Isso não é demais, vontade de beber mesmo, que te faz vir dormir até na casa da pessoa que te paga a bebida. Che, para falar contigo. Meu, vem aqui. Vem. Segura isso. Não é um motor de coisa da coisa. Eu posso te provar que eu sou colega do Antônio. Pode sair. Te provar que você é colega do Antônio desde quando? Você não tem juízo. É muita confiança. É muita você que parar até na minha cara. É muita tem que aprender amanhã, quando parar na bebida, vai ficar mesmo lá na bebida, não vai vir parar na minha casa, tá entendendo? Tá entendendo? Amanhã não vai vir parar mais na minha casa, tá entendendo? Não se mexe, não se mexe. Ela não falou tua colega, agora já é tua colega. Não, é tua colega, é tua colega do corpo. Bom,
Há aqui também algumas cenas de violência e deu para compreender, né? Deu para compreender. O segundo, a senhora que ataca, e o Antônio então aí reage já. Antônio está onde? Pega numa moça de lingerie, camisa branca e aqueles turbantes de dormir, umas estão a andar com isso no dia a dia, e resolve levar a dama ao cubico dele. Uma coisa, ou é muita loucura junta, em que um homem que tem um carro pode ir parar noutro sítio, pode ir para outro sítio, vai para a própria casa dele. Esse método está muito aguado. Não é muito grosso, não pode. Só pode ser uma pessoa que não esteja bem consigo mesma. E depois chega ali, a mulher está a agredir a moça, ele não faz nada, está quieto. No mínimo fazer com que a moça se vá embora. E ele resolve o problema com a mulher. Epá, nós estamos com problemas muito sérios. Intervalo, até já. Está preocupante e já há necessidade de intervir com mais rigor. Recém-nascidos deitados no lixo em tudo o que é canto deste país. Luanda é o pior, como sempre. Se não for mais na Samba, é na Maianga, na Ngombota, Kazenga, Sabizanga, Rangel, Viana. Todos os dias há nados mortos aí. Desta vez foi no Camama, depois da Prelex. Passa a publicidade. Vamos ver. Vamos ver. Vocês saber disso. Eu vou meu realizador, eu vou sair disso. Pode voltar para mim, por favor. Mas há mais. Nós precisamos de nos concentrar relativamente aos cuidados que temos com as nossas filhas, sobretudo. Mas com os nossos meninos também. Porque as meninas não ficam grávidas sozinhas. Houve já quem tivesse dito há muito tempo que muitos desses filhos que meninas no período da adolescência, meninas que estão entre os 19, 20 e poucos anos, são engravidadas por polícias, por militares, por pessoas que às vezes têm algum poder de compra, por pessoas que querem passar o VIH, querem mesmo deixar pessoas com o vírus, porque diz, não, eu apanhei e eu também agora vou espalhar. A falta de consciência. Enquanto nós não virmos pessoas como essas a serem julgadas e condenadas, tudo vai continuar como se fosse normal. Nós temos de denunciar. Nós temos um caso que vamos passar a qualquer dia desses, em que há um jovem que acusa o Hospital do Prenda de ter feito uma transfusão de sangue quando ele precisou de uma cirurgia e de o terem infectado com o VIH. Ela agora tem SIDA, está doente. Mas agora é no município de hoje ainda que nós vamos, na zona da Mabor, para mostrar outro ato de barbaridade de uma criança que também foi atirada numa lagoa, num sítio qualquer, para mostrar, André. Estica mesmo assim. Já lhe Bom, nós temos de mostrar assim, ouviram o barulho das pessoas, todo mundo ali à volta e um bebezito no meio da água, cuja mãe não quis ver nascer, ou se o teve e o viu nascer, preferiu livrar-se dele porque podia ser que tivesse qualquer outro tipo de problema se resolvesse manter a gravidez.
Eu vou para os destaques do Girassol Jornal. Iracelma Arnaldo, companheira, boa noite. Ah lá, a Iracelma está a esconder-se. Boa noite, Salu Gonçalves. Extensivo também para toda a audiência do Zuela Meu Povo. No Girassol Jornal desta segunda-feira vamos dar destaque à cólera que já matou 473 pessoas. Nas últimas 24 horas, autoridades sanitárias registaram 175 novos casos da doença. No Dia da Juventude Angolana, que hoje se assinala, vamos dar-lhe a ver exemplos de resiliência baseados no dia-a-dia de jovens na busca pelo sustento. Indulto concedido pelo Presidente da República em Luanda. Já estão em liberdade 5 dos 20 cidadãos beneficiados. Preço do petróleo abre a semana com ligeira recuperação, mas continua a ser comercializado abaixo dos $70. E no desporto, Girabola, Petro e Williet de Benguela mantêm-se colados na luta pelo título do Campeonato Nacional. E além das nossas fronteiras, vamos dar destaque a Moçambique, onde o ex-candidato à presidência, Venâncio Mondlane, ameaça retomar as manifestações no país. Para além dessas, a Salu Gonçalves e também a todos os telespectadores que nos acompanham a esta altura, há outras para acompanhar no jornal, ou melhor, no Girassol Jornal, que começa pontualmente às 19h45 aqui na rede de Girassol. Bem-vinda. Obrigada, Salu. É contigo, continuação do ótimo programa e até amanhã. Para ti também, toda a sorte. Vou ver a narração, vou acompanhar-te e que seja uma Semana Santa. Muito obrigada, Salu. Igualmente para ti, meu coração, colega. minha querida. Um chico coração. Iracelma, que agora também está com o nosso Girassol Jornal. As meninas têm menos de 26 anos de idade e foram forçadas a abandonar a casa que os pais deixaram. Tudo porque os irmãos apoderaram-se da herança e fazem vida cara às meninas. As irmãs Neves estão agastadas com essa situação, por isso solicitam a ajuda do Zuela e dos órgãos de justiça. Vou contornar isso. Pedem ajuda aos órgãos de justiça através do Zuela. Vejamos. As irmãs Neves acorreram às nossas instalações para contar a sua história de vida. Quem as vê nem acredita. Mas desde a morte dos pais que a situação só tem piorado. Sou filha do João Silos Neves e da Elda André Magalhães Neves. O que nos trouxe hoje aqui no Zuela Meu Povo é que em 2017 faleceu nosso pai. Uns anos anteriores, em 2013, havia falecido a nossa mãe. E de lá para cá, o nosso irmão tem vendido e alugado bens nossos familiares e não tem repartido conosco. Então, nesse exato momento, nós estamos a viver de ajuda. Alguém nos ajudou, tanto na formação e trabalho, mas ainda assim nós precisamos de sustentabilidade mais firme com os bens que o nosso pai deixou. Estamos mesmo a precisar de ajuda para poder chamar eles e fazer uma boa divisão justa do que os nossos pais deixaram. Se ainda sobrou alguma coisa e nós queremos saber. Os nossos pais deixaram muitas casas. A pessoa que nos paga a renda desta casa é a pessoa que nos arranjou o emprego e a pessoa que nos ajuda com a alimentação também. Esta pessoa não é nossa família. Os nossos irmãos mais velhos, eles estão com os patrimônios do pai, não dividem a herança, não dão o dinheiro da renda para nos sustentarmos. Praticamente, eles moram em uma das casas dos nossos pais e estão convictos que eles são os herdeiros por serem os 2 primeiros filhos dos nossos pais. Muitas vezes já tentamos sentar com eles. A última vez que nós sentamos com eles foi no ano de 2021, que acabou em agressão física. Eles tentaram colocar a minha irmã mais velha dentro do tanque, depois de darem muitos socos nela. Ele e a namorada dele
tentaram lutar conosco, nos bateram e tudo mais. E esse foi o motivo que a dona da casa decidiu nos tirar da casa dos nossos pais e nos colocar numa outra casa mais segura. Eles nesse exato momento também não vão para a escola, também estão com muitas dificuldades. O nosso irmão mais novo sofre de problemas cardíacos. Então eu acho que se fizesse isso, nós também podíamos salvaguardar os bens perante os mais novos. Nós não sabemos se ainda sobrou alguma coisa dos nossos pais, mas se sobrou alguma coisa, nós queremos mesmo ajuda, queremos ter pelo menos acesso a uma das casas dos pais, que é para nós podermos viver. Nesse exato momento faltam 2 semanas para nós sairmos da casa que a senhora andou a pagar, e nós já somos adultas. Então nesse exato momento nós queremos mesmo um sítio para morar, estamos mesmo aflitos nessa questão. Vocês não receberam a educação do pai para viverem assim? Não recebemos educação do pai para vivermos assim. Nós tínhamos uma vida, pelo menos, muito boa, que dava para nos alimentarmos, mas de lá para cá foi muita dificuldade mesmo que passamos. Tanto nós quanto os mais pequenos, como a minha irmã havia dito, eles tiraram os mais pequenos para justificar o resto das vendas que eles têm feito, os aluguéis que eles têm feito, e justificar porque é que eles não dão. Mas eu acredito que nem os mais pequenos veem esse dinheiro. Eu estou muito triste, sinceramente, nós só estamos mesmo a gerir. É muito difícil dormir. É muita ansiedade. Nós estamos muito ansiosas, sempre muito ansiosas. Não sabemos o que vai ser de nós daqui a uma semana, daqui a 2 meses. Nós nunca sabemos isso. Estamos muito ansiosas com essa situação e eles nem se importam conosco. Tentamos manter contato com os irmãos mais velhos, mas sem sucesso. Os números chamam e ninguém atende. Vou falar e apelar aos irmãos mais velhos dessas moças da família Neves, não é? Seguinte, vocês vão morrer. Não sei se vocês ouviram bem o que eu disse. Vocês um dia vão morrer. Se estão a fazer filhos, esperem que os vossos filhos não façam coisas dessas uns contra os outros. Vou dizer pela 3ª vez. Vocês vão morrer. E elas vão estar vivas para assistir às vossas mortes. Porque é muita, mas muita ganância que se há para uns, não há para outros. Porque as meninas, vocês sabiam que, na verdade, as famílias devem proteger as meninas? Que há muitos pais que ponderam muito e dizem assim: eu consegui uma casa e essa primeira casa que eu consegui vai para minha filha fulana, vai para a menina tal, e dão. Por quê? Porque os homens, não vocês não são homens, são miúdos, garotos, vândalos. Homens de verdade devem proteger as mulheres, dizer assim: não, nós temos que proteger as nossas irmãs. Sorte que elas não são mulheres da vida, porque senão o que é que estaria a acontecer? Estariam grávidas, estariam isso. Os próprios irmãos batem nas irmãs. Elas precisam de, aos 20 e poucos anos, elas precisam de ter na cabeça o seguinte: formação. De ter na cabeça: eu vou trabalhar, eu vou pagar os meus estudos, mas pelo menos eu tenho a quem recorrer. Elas nesse momento não têm nem irmãos sequer e perderam os pais. Vou dizer pela 4ª vez: vocês, irmãos dessas 2 moças, vão morrer. Não é vão morrer porque todos nós morremos um dia. Ninguém fica, ninguém sobra. Vocês vão morrer. E oxalá a vossa consciência esteja tão pesada, mas vocês me desculpem, tão pesada, mas tão pesada, nessa altura, para pensar assim: nós somos maus. Nós não merecemos isso. Se for mentira o que elas estão a dizer, se não for verdade, venham cá, nós vamos vos dar câmara e microfone para falarem a vossa verdade. Agora, 2 moças como aquelas, atraentes, bonitas,
elas são perseguidas por homens com certeza. Podem acabar mal, mas não vão. Sabem, hoje, eu não sei por que razão é que eu decidi começar o programa com essa oração. Talvez tenha sido propositado por causa desses casos mesmo de abandono, porque eu não posso de maneira nenhuma dizer assim, eu tenho um bem que o meu pai deixou e que pode servir para mais pessoas e eu ficar com esse bem só para mim e dizer aos outros, tu não dá-me gila, vai, fico com isso tudo. Vocês vão se arrepender. Finalmente, meninas, eu não sei onde vocês moram, mas têm de ir à vossa zona de jurisdição, à administração do município onde estão a viver e pedirem uma declaração de pobreza dirigida à Ordem dos Advogados. Com essa declaração, oficiosamente, a Ordem dos Advogados vai dar-vos um advogado que vai forçar os vossos irmãos a apresentarem a documentação dos bens, o que já venderam, o que não venderam, para que vocês possam recuperar parte daquilo que ainda podem recuperar, ou no mínimo eles sejam castigados por lei para que paguem por aquilo que vos estão a fazer. Ouviram bem o que eu disse? Se não, voltem a contactar a produção. É preciso orientação de um advogado para vocês reclamarem aquilo a que têm direito. Boa sorte. E continuamos o nosso programa, coladinhos a vocês, todos os dias. No cenário atual de consumo consciente e controle de gastos, o debate entre os modelos de energia pré-paga e pós-paga vem ganhando muito espaço. Vamos saber o que é que as pessoas acham desses sistemas de fornecimento de eletricidade. Dilvan Stanislau. Bem, eu utilizava pré-pago. De repente, não sou eu sozinho. De repente, os aparelhos estragaram e ficamos para pós-pago. E qual é que prefere utilizar, a pré-pago ou a pós-pago? Melhor pré-pago. Por quê? Porque pré-pago nos indica logo quando a energia termina, você logo dá conta como se fosse o saldo do telefone. Mas depois, o pós-pago, você usa a energia, talvez aconteça que leva mais tempo e soma mais dinheiro. O pré-pago nos ajuda a controlar os custos. Eu uso o pré-pago. E qual é a que prefere usar? Eu prefiro usar pós-pago, porque aquilo eu vou pagando mensal, mas tenho consumido a energia. Eu, quando passa o prazo do pagamento, fazem corte. Já pós-pago, pré-pago, é muito complicado. Às vezes não tem aquela necessidade de poder comprar o saldo. E às vezes o saldo acaba umas horas assim em que às vezes não tem como tu recarregares. E acho melhor o pós-pago. Acha que o pré-pago ajuda nos custos, no consumo de energia? Bem, eu acho que ajuda também, né? Mas vai dependentemente de como você vai usar. Como é que você vai usar? Se você comprar energia de tipo saldo de 2.000, tens que usar tipo só a TV, por vezes para durar mais tempo não usas a arca, a lâmpada tem hora apropriada e uma das táticas que nós aqui no bairro temos, usa aquelas lâmpadas aí que gasta pouca energia, aquela energia vai ainda também durando mais tempo. A energia que eu uso é pré-pago. E qual é a que prefere usar? Prefiro a pré-pago. Por quê? Porque pago aquilo que consumo. Porque o pós-pago, mesmo que eu não consumir, no fim do mês vem o recibo. E o pré-pago é melhor. O senhor Manuel é serralheiro. Com este trabalho não gasta muita energia? O aparelho que eu utilizo é um aparelho normal, que é um aparelho como se fosse um televisor ou um rádio a usar. E também o aparelho não fica ligado o dia todo. Eu uso energia de pré-pago. E qual é a que prefere usar? Por mim, desde que eu me montaram a energia pré-pago, não teve problema. Mas nós vamos lá, talvez,
nós trabalhamos em umas empresas. Talvez te atrasa um pouco de salário e tu vai se prevenir e pagar pelo menos 4.000 ou 5.000 para ficar descansado. Mas quando chega na ENDE, nos fala que ainda tem dívidas. E você vai passando pelo menos 4 meses ou 5 meses a usar essa energia de 5.000, chega lá na ENDE porque tem dívidas. A energia pré-pago consegue usar 5 meses? Não, pelo menos você, se tu paga de 3.000 ou 4.000, eles vão te acrescentar de 4, pode fazer energia com 2 meses, 3 meses ou 4 meses, de 4.000. Mas quando chega lá, você está usando energia sabendo que ainda tem luz, chega no contador ainda tem luz. Mas quando chega lá, quando acaba, chega lá porque tem dívida. Bom, e aqui a conversa na regia e tal, o meu realizador diz que prefere o pré-pago dele, porque não gosta de ver gente da ENDE em casa. Enfim, cada um de nós tem as suas preferências. O problema é que quando é o pós-pago, aparecem imagens como mostramos a semana passada, de pessoas a agredirem os cobradores da ENDE, pessoas que vão cortar a energia e tudo mais. Entretanto, o diretor de comunicação da Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade, ENDE, o engenheiro Lauro Fortunato, teceu declarações relativamente aos sistemas pré-pago e pós-pago que ainda têm deixado muitas dúvidas aos consumidores. Vamos acompanhar agora com a Dilvan Stanislau. Nós temos um sistema de gestão comercial que é ligado, é unificado a nível do país. Portanto, não há possibilidade de ir para uma agência, encontrar um valor e estar noutra agência, encontrar um outro valor. O sistema é fiável, é pós-pago. Dizer que na modalidade de pós-pago, como reza a lei, também geral da eletricidade, é de lei, há possibilidade de, quando não há um sistema de contagem em pós-pago, fazer-se um contrato em consumo acordado. Portanto, é aquilo que é chamado de estimativa. Portanto, é um consumo acordado, é um balanço feito, que resulta de uma visita técnica feita pelos nossos técnicos que avaliam avaliam, no caso, as condições da residência, a tipologia da residência, T3, T4, T5, bem como os equipamentos elétricos, eletrodomésticos que existem na referida residência. Com base nisso, é celebrado um contrato em consumo acordado. Portanto, esse consumo acordado é que todos os meses a pessoa vai pagar um valor que está previamente acordado. Mas, digamos, e temos também a modalidade de pós-pagamento com sistema de contagem. Estes, portanto, são instalados sistemas de contagem e todos os meses a ENDE faz uma fatura com base nas leituras que são efetuadas mensalmente. Há 2 anos que a ENDE não se responsabiliza por esses eletrodomésticos que a senhora perdeu. Ela já foi à sede, ela já girou, mostrou-nos provas, não é? E que até hoje e mais outras histórias que nós temos vindo a receber de pessoas que perderam os seus eletros ou materiais por situações que a ENDE causa e não se responsabiliza. Como é que a ENDE se pronuncia nestes casos ou como é que resolve estes casos? Bom, como sabe, disse bem, é um caso de uma cidadã, de uma cliente, e há outros casos como referiu. Nós gostávamos particularmente, nós gostávamos de ter acesso a estes casos, ou seja, a rever estes casos, porque é caso a caso. A ENDE não se furta das suas responsabilidades. Quando os casos, e a ENDE tem estado igualmente a ressarcir alguns danos em caso de, depois de uma avaliação técnica, perceber-se que os danos são de responsabilidade da ENDE. Nós também, a ENDE tem muitos casos em que acabou, não só em Luanda, fora de Luanda, muitos casos em que a ENDE acabou por ressarcir danos que efetivamente cometeram. O que nós pedimos, e como disse bem, a cidadã já recorreu, nós vamos rever o processo, certamente mereceu uma visita da nossa equipe técnica
e que teve as suas conclusões. O que é que tem estado a passar? Nós temos dito que, e todo mundo sabe, que a instalação domiciliar, a instalação de uma residência é de inteira responsabilidade do cliente. Falamos da instalação elétrica, mas infelizmente muitas delas não obedecem os padrões admissíveis, ou seja, não tem um elemento ligado à terra, não temos um quadro disjuntor devidamente dimensionado que visa, portanto, tratar das correntes de curto-circuito. O quadro está aí para disparar. Infelizmente, não são devidamente dimensionados e qualquer anomalia que vem na rede, portanto, esses dispositivos de manobra, esses disjuntores e quadros, acabam por deixar passar estas correntes de curto-circuito ou essas sobretensões que vai se registrando na rede, quando o papel do disjuntor, do quadro principal, devia tratar desta matéria. Portanto, quando nós recebemos essas reclamações, as nossas equipas técnicas deslocam-se a essas localidades, aos locais de consumo, às residências do cliente, para fazer a avaliação geral da instalação versus o tipo de atividade que nós desenvolvemos, e só assim é feito um relatório para então definir as responsabilidades. Quando a ENDE verifica que é de inteira responsabilidade da ENDE e é de lei, nós somos uma empresa pública, não há qualquer problema em ressarcir danos, mas o que tem que aquilo garantir é que esses casos são tratados de forma isolada, de forma particular, caso a caso. Com certeza nós voltaremos a abordar a questão: qual é a sua preferência, pré ou pós-pago? Aí reside alguma confusão, alguma incompreensão, e nós vamos, em outros momentos, voltar a falar sobre o assunto. Por agora, intervalo. Bem-vindos de volta ao Zuela. Na última sexta-feira passámos o relato da dona Julieta Kanga, aflita pela condição de cunanga do seu esposo. Por exemplo, os filhos são fora do sistema de ensino e ela não aguenta mais. Afinal, o seu marido só quer trabalhar em empresas como a Sonangola, a AGT, Catoca, e mesmo na sua condição não quer trabalhar como segurança. Hoje vamos ouvi-lo na primeira pessoa. Zuela, Ailton Fernandes. Na passada quarta-feira, a senhora Julieta João Kanga veio ao Zuela pedir ajuda, porque o seu marido não coloca as crianças na escola e só quer trabalhar em grandes empresas. Ele sempre, quando eu toco no assunto de trabalho, ele diz assim: você se quer que eu tenho que trabalhar, eu só tenho que trabalhar em 3 empresas. Empresa Catoca, ou empresa Sonangole, ou na polícia, mas polícia da rua não. Este veio contar a sua versão. O que acontece é o seguinte: eu vivo com ela já faz tempo. Eu sou pai dessas mesmas filhas que estão aqui em casa, que estão a mim atrás. Na verdade, estou numa situação já há 3 anos sem trabalhar, então isso fez com que ela agisse dessa maneira. Dizendo, como pai presente, eu sou pai presente, nunca deixei de sustentar eles, como é o bocado que eu consigo sustentar a família. E na doença, na tristeza, sempre estou com eles, eu nunca troquei ela com uma outra pessoa. E conforme vê, ela está doente, então estou sempre para e passo com ela. Agora, o que ela precisa é mais. Eu estou desempregado e eu sei, se eu tiver um emprego, se eu conseguir um emprego, eu vou fazer o mais possível das minhas filhas. Elas 3, nesse momento, elas estavam estudando no Kazenga, mas por causa do táxi, que eu não consigo dar todos os dias, elas pararam. A distância da estalagem ao Kazenga é muita distância, então não estou a conseguir para pagar o táxi, então por isso que elas não estão a conseguir mais para a escola. Isso também é um fardo para ela, isso está a deixar mal ela, e sobretudo eu não estou chateado com ela. Na verdade, eu sinto muito o que está acontecendo na minha vida. No passado, eu tenho dado uma vida para elas, que agora já não estou a conseguir porque estou desempregado. Agora, com relação ao assunto de dizer que eu escolho emprego, eu não estou na capacidade de escolher emprego. Na verdade, ser da ordem pública é um sonho para mim, e qualquer trabalho que aparecer é um sonho para mim. Ser um pai trabalhador e sustentar a casa. Tem momento, eu vivo de biscatos. Aparece biscato, eu vou, faço, consigo trazer algo em casa. Mas há momentos que passa 2, 3 meses, não aparece esse biscato. Então isso está a ser um peso nela.
Olha, se calhar trouxe duas das suas filhas com a senhora que diz que o marido não quer trabalhar e ela está doente e não aguenta mais. Eu acho que estão a precisar de estar mais unidos pelo bem das vossas filhas. Essas duas meninas são novinhas, numa idade em que podem se perder. E atenção, quando nós ambicionamos querer fazer alguma coisa, o senhor, esqueci o nome agora, e queremos coisas que não estão ao nosso alcance. Eu não posso, de repente, querer ser o presidente da Ordem dos Advogados. Dizer assim, não, eu quero ser, é só isso que eu quero ser. Não, a vida nos leva a que as nossas decisões, muitas vezes, decidam o que é o nosso futuro. Entendam-se, já dissemos que podemos, de alguma forma, ajudar. Vou mandar um beijinho à Fernanda Correia, fez 3 anitos hoje, ao Panda Futuro Lourenço, filho do nosso colega Lourenço aqui da Segurança, fez 17 anos. O filho do nosso colega também, o Alfredo Antoniel Chimbila, fez 6 anos, fará 6 anos no próximo dia 19, quer receber um Chico Coração, filho do Antônio Madureira. Mas finalmente, e para dizer adeus,